Semana passada eu trouxe aqui uma reflexão a respeito de propósito de vida. Creio que se nós soubéssemos, ou se nós tivéssemos clareza a respeito do propósito de Deus para a nossa vida em Cristo, isso seria um motivador para que nós pudéssemos nos engajar mais, ou buscar de forma mais intensa essa nova vida em Cristo. E pensando nisso, então, eu trouxe uma reflexão para que nós pudéssemos juntos refletir um pouco sobre isso. Afinal, o que Deus tem para a minha vida? Ou será que Deus tem alguma coisa para a minha vida? Existe um propósito específico de Deus para a minha vida? Falamos sobre propósito, sobre chamado, sobre vocação. E terminamos no domingo passado falando sobre o propósito universal de Deus, o que a Bíblia fala sobre o propósito pelo qual a humanidade foi criada. E vimos que a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, você foi criado, serzinho, para a glória de Deus. Amém, Gê? Então, se nós pudéssemos aqui resumir ou estabelecermos um propósito universal, de forma mais generalizada, nós podemos afirmar que fomos criados para a glória de Deus. Portanto, isso já é aí um filtro bastante interessante para a nossa vida. Afinal, nós estamos vivendo para a glória de Deus ou estamos vivendo para a nossa própria glória? Já é um bom filtro, né, galera? Afinal, o que você faz, quem você é, o que você tem, você pode afirmar que hoje você vive para a glória de Deus? Ou será que talvez você só esteja construindo um reino próprio para si mesmo? Talvez o que você faz, o que você pensa, os seus comportamentos, talvez sejam somente para reafirmar o seu próprio ego, talvez seja somente para a sua glória, ou você de fato vive para a glória de Deus? Eu creio que se nós ficássemos somente exercitando esse primeiro princípio, isso já nos ajudaria muito a nós aprumarmos a nossa vida, porque se nós fizermos uma avaliação bastante autêntica, legítima, verdadeira sobre as nossas próprias motivações, nós conseguiríamos identificar se afinal vivemos para a glória de Deus ou se afinal vivemos para a glória de homens ou para a nossa própria glória. E a partir dessa reflexão, corrigirmos aí a nossa rota. Será que o teu trabalho é para a glória de Deus? Será que o seu relacionamento glorifica a Deus? Será que os teus papéis, seja de mãe, hoje o dia das mães, será que você como mãe glorifica a Deus? Ou você como pai? Ou você, talvez em qualquer outro papel que você exerça, será que você consegue olhar para isso que você representa e você pode dizer, de fato, a minha vida glorifica a Deus? E então, a partir daí, talvez você possa corrigir a rota. Já seria uma grande bênção, amém? E terminamos nesse ponto na semana passada, e eu ainda afirmei que um das grandes mazelas ou misérias de viver para si mesmo ou de viver para o seu próprio reino é quando você tem sucesso nisso. Você é muito bom para viver para si mesmo. Então eu quero dizer para você que ter sucesso em alguma coisa não significa que você esteja glorificando a Deus. Amém? Sucesso não é validação para alguma coisa. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm sucesso naquilo que fazem e não necessariamente estão glorificando a Deus. E portanto essas pessoas acabam vivendo vidas vazias,
sem propósito, e muitas delas acabam os seus dias de maneira muito triste. Então, mais importante do que ter sucesso é glorificar a Deus. Mais importante do que ter sucesso aos olhos dos homens é ter uma vida agradável a Deus. Amém? E isso pode significar que você seja uma pessoa muito bem-sucedida e esteja glorificando a Deus. Eu não estou dizendo que ser bem-sucedido não possa andar junto com ser uma pessoa que vive uma vida agradável a Deus. Somente dizendo que não ache que o sucesso de alguma coisa seja uma validação automática de que Deus está naquele lugar. Amém? Salomão, ele foi um homem muito sábio, né? Um homem muito bem-sucedido, um rei muito famoso, teve muita fama, muita glória, muito poder, muita riqueza. E Salamão, as coisas acontecem, né? O Salomão, no final da vida, ele dizia: tudo é vaidade. E lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versos 13 e 14, Salomão disse: de tudo o que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amém, queridos? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para a glória de Deus. Amém? Então, eu quero dizer para você que esse é o primeiro filtro importante na tua vida. E eu quero que você seja corajoso, que você seja corajosa de fazer uma análise franca, verdadeira, a respeito de quem você é. E se você consegue afirmar que você vive para a glória de Deus. Caso isso seja falso, essa afirmação não se concretize, seja a hora de você talvez mudar de estilo de vida, mudar a sua forma de pensar, de agir, de se comportar, para que então você esteja alinhado com a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, a segunda dica aqui, porque na verdade isso é uma jornada, entender o seu propósito é uma jornada. E eu quero, na verdade, ajudá-los a trazer alguns pontos de reflexão para te ajudar a chegar lá. A segunda coisa é: seja você mesmo. Fala para o teu irmão aí, seja você mesmo. Não tente me copiar, porque você vai se dar mal. Amém? Porque se existe um propósito universal, né, para a humanidade, existe também um propósito de Deus para a sua vida, como indivíduo, como pessoa. Eu creio que se Deus nos fez seres únicos, não existe outro Serginho na face da terra. Pode existir alguém muito parecido comigo, mas não outro como eu. Eu sou único. E, portanto, eu creio que se Deus nos fez seres únicos, se Ele nos deu uma identidade única, eu creio que então Deus também tem um propósito individual para cada um de nós. Amém? Você crê nisso, querido? Fala: Deus tem um propósito para a minha vida. Ok? Então eu quero te dar essa dica. Seja você mesmo. Nunca copie a vida de ninguém. Seja você mesmo e busque viver o que Deus tem para você. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não estou dizendo que você não deva ter referências na sua vida. Eu não digo que você não deve buscar inspiração em outras pessoas para a sua vida. Isso eu acho muito legal.
né? Talvez você, como na sua profissão, talvez, né? Você tenha referenciais, pessoas que fazem o que você faz e que fazem muito bem, que são excelentes naquilo que fazem, que te inspiram. Isso é muito legal, né? É legal você comprar um livro, uma bibliografia de alguém, né? Que você acha que teve uma vida inspiradora, e você lê e conhecer os caminhos, conhecer como essa pessoa pensa, o que ela fez, como ela chegou onde ela chegou. Eu acho isso muito legal. O problema é quando nós queremos copiar ou quando nós queremos ser aquela pessoa. E aí que mora o perigo. Uma vez que Deus te fez para ser você, não cabe você querer ser qualquer outra pessoa que não aquela no qual Deus criou você para ser. Amém? Só vi um amém aqui do nosso irmão. Amém? Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que somos pessoas únicas e que Deus sim quer usar você de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma maneira que só você poderia fazer aquilo que Deus pediu. Então, quando você cai na tentação de tentar copiar alguém, você cai num limbo. Você cai num lugar estranho. Por quê? Porque você acaba se tornando uma cópia mal feita de alguém e não se torna aquilo que Deus te criou para ser. Então você não é nem uma coisa, nem outra. E aí você fica meio que... o seu propósito se esvai, você fica num lugar estranho, porque você está tentando ser alguém que você não é, colocando a sua energia nisso e deixando de viver o que Deus planejou para você. Alguém já se sentiu assim? É comum, não é? Por algum motivo, talvez por conta da era da comunicação, hoje nós acessamos a vida das pessoas, né? Isso está tudo muito aflorado, a gente está o tempo todo compartilhando a vida. Eu acho que a nossa geração, ela tende muito a copiar as coisas, a ser o que os outros são, ou a fazer o que os outros fazem. E isso nos leva para um lugar muito complicado. E eu vou fazer aqui uma analogia nos próximos pontos, usando a vida do rei Davi. Amém? Para acho que ilustrar melhor esses princípios. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 37 a 40, todos conhecem aqui a história do rei Davi? Amém? Alguns aqui. Eu vou dar uma resumida. Davi, num certo momento da sua vida, o seu pai pediu para ele levar provisão, provimento, marmita, um PF para os irmãos, lá no campo de batalha. E então a Bíblia diz que Davi pegou aquelas marmitas e foi levar para os irmãos, e quando ele chega ali, ele se depara com uma situação onde os exércitos de Israel estavam de frente aos exércitos dos filisteus, e Golias estava ali, esse guerreiro, ele estava afrontando o Deus de Israel, e estava chamando alguém para o pau, né? Tipo, vem alguém aí, eu vou aí, quem ganhar leva a guerra, né? E Davi chegou ali, viu aquelas afrontas, e ele ficou bastante indignado com tudo aquilo, e ele se voluntariou a lutar contra Golias. E então apresentaram Davi ao rei Saul. Nesse tempo, Saul era rei de Israel. E eu vou ler para vocês só um pequeno diálogo entre eles, do 37 ao 40. E Davi, ele fala assim: o Senhor Deus
me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Aqui há um princípio muito interessante. Davi, ele vai enfrentar Golias e Saul diz o que para ele? Saul era rei. Saul falou, olha, pega a minha armadura e vai, veste ela, pega a minha espada e vai combater Golias. O problema era que aquela armadura não cabia em Davi. Aquela armadura não era de Davi. E Davi não estava acostumado com essas coisas, nem com a armadura, nem com a couraça, nem com o capacete, nem com a espada e nem com o raio que parta. Aquilo não cabia, não era ele. Eu creio que se Davi quisesse ou tentasse ser Saul, ele não teria conseguido vencer Golias. Provavelmente ele que teria perdido a cabeça e não Golias. Porque Davi, ele não estaria assumindo a sua própria identidade, ele não estava sendo ele mesmo. Ele estava tentando ser Saul, enquanto Deus chamou ele para ser Davi. Então a Bíblia diz que ele tirou tudo aquilo, ou seja, ele se livrou de tudo que ele não era, ele se livrou de tudo aquilo que não lhe pertencia, e ele pegou aquilo do qual ele estava acostumado, ou seja, ele assumiu a sua identidade. Davi era o quê? Vocês lembram nessa época da sua vida? Davi, ele era um pastor de ovelhas. E o que um pastor usa nas suas mãos? Espada? Não, Saul deu uma espada para ele, aquela espada, não sei o que eu faço com isso. E ele disse que ele pegou o quê? O seu cajado, ou o seu bastão, porque é isso que um pastor leva nas suas mãos. E ele também pegou ali umas pedrinhas e a funda, que era o seu instrumento de defesa, quando ele estava no campo, protegendo as ovelhas. Então, Davi, ele foi ele mesmo. E ele disse, se eu vou enfrentar esse gigante, eu não vou enfrentar tentando ser quem eu não sou. Eu vou vestir a minha identidade. E Deus vai me usar da maneira que eu sou. E a Bíblia diz que então Davi, ele foi e venceu o gigante Golias, não com a armadura de Saul, mas venceu com a sua funda, com a sua própria identidade. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, então, por favor, faça um favor a si mesmo. Não queira ser quem você não é. Amém? Amém, galerinha? Essa é uma palavra boa para a sala de apoio, hein? É, não é? Deus, você é um ser, você é alguém. Tem uma música que a gente canta assim, não é? Como é, Fran? A Fran já está cantando ali. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então assuma, poxa, Deus te fez, sabe? Com essa característica, com essa personalidade, com esse jeitão, você é um ser único e Deus vai te usar de maneira única. Então vença a tentação de querer ser o que o outro é. Deus te chamou para ser você mesmo e Ele vai te usar dessa maneira. Amém? Vamos seguir? Terceiro ponto aqui interessante para nós. Não fique parado. Você pode dizer, poxa, Serginho, mas eu ainda
esse lance de propósito para mim não é muito claro ainda. Eu não sei exatamente o que Deus tem para mim. Eu tenho muita dúvida nessa área. E eu vou dizer para você uma coisa, querido. Se você ainda não tem clareza sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, você não precisa ficar paralisado. Amém? Você não precisa entrar numa caverna e dizer: eu só saio daqui o dia em que os meus olhos se abrirem e do céu brilhar uma luz forte, dizendo: Sérgio, eu te chamei para fazer tal coisa. E aí você sai reluzente, brilhando dessa caverna. Galera, isso daí não vai rolar. Amém? Porque a vida não é assim. A vida tem que ser vivida. Todos os dias nós precisamos nos mover. Nós não podemos ficar paralisados porque não sabemos o propósito. Viva o presente intensamente. Viva todos os seus dias. Amém, queridos? Se você não sabe ainda qual o propósito de Deus, não tem problema. Se envolva em atividades que você gosta. Amém? Faça aquilo que é do seu costume, dê o seu melhor na sua profissão. Eu ainda não trabalho naquilo que eu almejo. Tá, mas o que você faz hoje? Dê o seu melhor no seu trabalho, se dedique, faça as coisas com excelência. Amém? Seja voluntário na igreja, por exemplo. Você pode ser voluntário também em outros lugares, mas aqui você tem uma comunidade. Eu não sei ainda. Queridos, o que você gosta de fazer? Arregaça as mangas, dê sua vida, sirva, amém? Seja voluntário com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos, se movimenta. Por quê? Enquanto você trabalha, Deus está trabalhando em você. Fala para o teu irmão: enquanto você trabalha, Deus trabalha em você. Qual que é a ideia? Ok, eu não sei direito ainda, mas se movimenta. Viva os seus dias intensamente. Amém? E enquanto você está se movimentando, Deus também está se movimentando. Enquanto você está trabalhando, Deus também vai continuar trabalhando em você. E o processo ele vai, ainda que você não perceba, é natural que à medida em que você está ali se movimentando, que você está se ocupando, que você está trabalhando, Deus está formando algo dentro de você. Amém? Estão comigo aí? Usando aqui a analogia sobre Davi. Davi, ele não nasceu rei. Amém, queridos? Davi, ele se tornou rei. Um dia, Davi se tornou rei, mas ele não fez um trono para ele, sentou, ficou ali paralisado, esperando assim: não, eu nasci para ser rei. O dia que eu for rei, né? Tipo, o cara que quer ser um grande executivo. Eu nasci para ser CEO de uma grande empresa. Vou ficar aqui sentado em casa esperando o dia que me chamarem. Faz sentido isso? Talvez você tenha nascido para ser um grande executivo, mas se você não começar como office boy, meu filho, você não vai chegar lá nunca. Se você não começar, se você não entrar no mercado, se você não começar a desenvolver suas faculdades, se você não começar a aprender, a saber o que é a vida, o que são pessoas, o que é um mercado de trabalho, se você não começar a trabalhar, Deus não vai conseguir trabalhar em você. Amém? As coisas não vão acontecer assim. Davi, diz o texto, diz a história, que Davi era o irmão mais novo de 8 irmãos, ele era o caçula. Mas a Bíblia diz que Davi, ele não ficou esperando o dia que ele ia ser rei. Davi, ele era o filho caçula e desde pequeno ele já trabalhava. Ou seja, Davi não estava paralisado esperando isso acontecer. Ele foi ser o quê? Pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do seu pai. Tipo assim: pai, o que eu tenho para fazer aí?
Pai, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Pai, tem alguma coisa que eu possa ser útil? Eu não sei ainda o que eu vou ser, mas olha, eu posso ser alguma coisa agora. E tá, que bom. Não está escrito na Bíblia, tá, pessoal? Estou aqui, né, viajando com vocês. Davi, olha, tem uma coisa legal para você fazer. Muito massa. Você vai lá para o campo e você vai cuidar do nosso rebanho. Ai, poxa, pai, que legal. Então, eu vou aprender essa profissão. Eu vou ser pastor de ovelha. Davi era pastor. E sabe o que aconteceu? Enquanto Davi ele era pastor, ele aprendeu a lutar contra leões e ursos. Enquanto você está trabalhando, Deus está trabalhando em você. Ele aprendeu a ser guerreiro, cuidando do quê? De ovelha, galera. Às vezes você pensa assim, talvez o que eu estou fazendo hoje, sei lá, não é tão significativo assim, né? Talvez não tenha tanto glamour. Talvez não seja algo tão valorizado assim na sociedade, né? E às vezes você subestima a forma de Deus trabalhar em você, porque você acha que talvez você não esteja num lugar de destaque. Deus forjou Davi, sendo ele pastor de ovelhas. E ali ele aprendeu a lutar com leões e ursos. Mas Davi não ficou só nisso não. Davi ele também entrou para a corte do rei Saul. Sabe o que ele foi fazer? Quem lembra? Ele foi tocar harpa. Além de Davi cuidar de ovelhas, Davi também era músico. E ele tocava harpa. Os seus irmãos se alistaram para a guerra. Né? Os irmãos mais velhos estavam aonde? Na guerra. Davi se alistou para tocar harpa para o rei. Amém? E a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa para Saul, ele acalmava o espírito perturbado do rei. O que Davi estava fazendo, galera? Trabalhando. Davi estava se ocupando. Eu sei tocar harpa, eu vou tocar. Eu sei cuidar das ovelhas, meu pai me ensinou, então eu vou lá cuidar. Davi não ficou parado, não era preguiçoso, não era, sabe o Horácio? Você lembra desse desenho? Do Maurício de Souza, né? Que às vezes a gente fala que tem umas pessoas que são meio Horácio, né? Os bracinhos curtos, sim, sabe? Tipo, não quer fazer nada. Davi não, Davi ele dá para mim o que tem para fazer aí que eu estou fazendo. E Deus foi trabalhando a vida dele, sabe? E no dia que ele foi levar mantimento para os seus irmãos, de novo, Davi estava fazendo o quê? Trabalhando, ele estava em atividade, ele estava servindo os seus pais, estava servindo os seus irmãos, estava servindo o exército de Israel, levando provisão para os seus irmãos no campo de batalha. E ali Deus prepara uma situação para Davi, por quê? Porque Davi já estava em movimento. Amém? Fala para o teu irmão, você precisa se movimentar um pouquinho. Eu percebo que você está um pouco acima do peso. Será que não é hora, né, de você sair dessa caverna, de parar de ficar dando desculpa para si mesmo, sabe, de ficar protelando, de ficar deixando para amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Será que não é hora de você sair dessa toca e começar a se ocupar? Amém, queridos? Porque quando você trabalha, Deus trabalha em você. Amém? Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar, queridos. Eu costumo dizer que Deus não chama desocupados. Amém? Na Bíblia você não vai ver muita gente desocupada sendo alistada por Deus, não. Deus gosta daqueles que fazem, Deus gosta daqueles que fazem acontecer. De gente ocupada, de gente atarefada, são desses que Deus pega e usa. Amém? Quarto ponto importante para nós avançarmos nessa jornada de conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida. Viva cada estação plenamente. Os desígnios de Deus, eles são temporais.
Então não se preocupe se você tiver que encerrar um ciclo e iniciar outro. Cumpra suas temporadas dando o melhor de si e vivendo para a glória de Deus. Amém? Até que o propósito se cumpra na tua vida, vão passar vários ciclos. Até o momento de nós chegarmos aqui em Florianópolis, eu, a minha esposa e o Felipe, nós vivemos muitas outras coisas antes de nós chegarmos aqui. Havia um propósito de Deus em nós estarmos em Florianópolis? Havia. Mas nós não ficamos parados esperando esse dia chegar. Nós começamos e fechamos vários ciclos da nossa vida. Nós vivemos intensamente, nós demos o nosso melhor, nós vivemos para a glória de Deus, porque a vida é feita de estações. Amém, queridos? Nós temos que viver cada uma dessas fases. E Davi teve várias fases na vida dele. Eu separei algumas para ilustrar para nós. A primeira fase de Davi foi a fase do anonimato. Está ali em 1 Samuel, nós não vamos ler, tá? Só no capítulo 16, conta um pouco, 1 Samuel capítulo 16, a história dessa fase da vida de Davi. Que era a fase onde Davi era ali o filhinho caçula. Onde Davi era pastor de ovelha. Ninguém conhecia Davi. Davi, ele era tão anônimo que quando o profeta foi na casa do seu pai procurar ali a quem ele deveria ungir como o próximo rei de Israel, diz o texto que ele passou por todos os irmãos, né? E Deus falava, não é esse. Aí, não, esse também não é. Não, esse também não é. Num certo momento, o próprio profeta falou, agora, olha, isso deve ser isso aqui, que isso aqui é grandão, é forte, é bonito, né? É vistoso, e Deus falou, não, também não é, cabra safado. Né? Você olha, os homens olham a aparência, mas Deus conhece o coração, e acabou os filhos. E aí o profeta falou, mas não há ninguém aqui, não tem mais ninguém. Olharam, o Davi. Olha o menino, coitado. Até a fase mais anônima do que a própria família esquecer. Lembra aquele filme Esqueceram de Mim? Né? Aquele menininho que ficou largado em casa, né? Esqueceram, o Davi estava onde? O Davi estava trabalhando. E o que Deus estava fazendo? Trabalhando nele. Os irmãos estavam em casa ali. Não sei o que eles estavam fazendo, mas Davi estava trabalhando. E ele estava no anonimato. Ninguém sabia quem era Davi, ninguém conhecia Davi. Davi era anônimo em Israel, mas Deus já era conhecido. Davi já conhecia Deus e Deus já conhecia o coração de Davi. Lá naquele lugar escondidinho, Deus já estava trabalhando nele. Amém, queridos? Então existe a fase do anonimato. Talvez você esteja nessa fase, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o teu nome. Talvez você está ali ainda... Né? Queridos, não importa. Deus te conhece. Amém? Deus conhece o teu coração. Deus conhece você por dentro. E Ele está trabalhando em você. Depois vem uma outra fase. A fase da fama. Diz o texto que Davi foi lá. E aí ele lutou contra o Golias. E de repente Davi sai do anonimato para a fase da fama. Amém, queridos? De repente, como num piscar de olhos, Davi, ele se torna um homem extremamente famoso e conhecido não só na nação de Israel, mas também nas nações vizinhas. Veja, Davi não estava buscando fama. Amém? Como que a gente sabe disso? Porque Davi, ele não foi para o campo de batalha para aparecer. Davi, ele estava fazendo o quê? Servindo os seus irmãos, levando uma marmita. Davi não tinha nenhuma ambição, nenhuma ganância humana. Ele estava lá servindo os seus irmãos. Mas Deus, que viu o coração de Davi, que tinha planos para Davi, tirou Davi do anonimato e colocou Davi no lugar de destaque, que está lá em 1 Samuel, capítulo 17 e 18, conta um pouco sobre isso.
Depois vem outra fase. Com a fama. Então, podia ser, né? Com a fama veio as perseguições e as injustiças. Tem um ditado que diz que prego que se destaca leva martelada. Vocês já viram esse provérbio? Não sei se é japonês, chinês. É ou não é verdade? Os pregos, quando estão tudo bonitinho lá, ninguém repara. Mas quando o prego se destaca, logo vem martelada. E Davi, ele saiu do anonimato, passou a ser conhecido, o grande guerreiro Davi, que acabou com Golias, que livrou a nação. Aí ele começou a sofrer o quê? Perseguição. Essa foi uma fase difícil na vida de Davi. Davi foi ungido rei em Belém, na casa do seu pai Jessé, com 16 anos de idade. Então essa história dele ser ungido na sua casa foi com 16 anos. Davi era um menino. Mas só veio assumir o trono e reinar sobre Israel quando estava com 30 anos de idade. Ou seja, se passaram 14 anos entre a data da sua unção e o dia em que ele realmente sentou no trono de Israel. Foram 14 anos de perseguição e injustiças. Por quê? Porque nesse espaço de tempo, ele sofreu perseguições por parte do rei Saul, por causa da grande inveja que ele nutria por Davi. Além das injustiças e perdas que Davi teve que sofrer durante essa fase da vida, ele teve também que suportar tudo sem reclamar e aguardar o tempo em que Deus iria cumprir com a sua promessa em sua vida, lhe exaltando como rei sobre toda a nação de Israel. 14 anos. Eu até achei interessante aqui porque a fase do anonimato só tem um capítulo na Bíblia. A fase da fama tem 2 capítulos. E a fase da perseguição são 12. Então, às vezes, eu não sei se é melhor a gente ficar no anonimato, né? Porque às vezes a gente quer, né? Tá ali em destaque, a gente quer ser conhecido, a gente quer ser popular, e aí tome martelada, né? É lógico que aqui havia um propósito de Deus, e eu oro assim: Deus, se o Senhor quer me colocar em destaque para a tua glória, amém. Né? Se esse for o teu propósito, se essa for a tua vontade, que o Senhor me dê graça, força, para eu suportar, né, essa fase de ser vitrine, essa fase de perseguição, esqueci a palavra. Onde dizem que só é criticado quem faz, né? Não é assim, ditado? Tem um ditado assim? Me ajuda aí, galera. É isso aí? Quem não faz nada não é criticado, né? Só é criticado quem faz alguma coisa. Então, muitas vezes, nós saímos desse anonimato e nos colocamos num lugar onde nós passamos a ser vistos e muitas vezes criticados. Muitas vezes se levantam contra nós, muitas vezes falam mentiras contra nós, muitas vezes nos perseguem, muitas vezes sofremos injustiças, porque afinal de contas estamos fazendo alguma coisa, amém? Estamos trabalhando e Deus está trabalhando em nós. E também tem a fase das grandes conquistas, que está lá em 2 Samuel, capítulo 2 ao capítulo 10, onde Davi então se torna rei, e a Bíblia diz que ele foi um grande rei, Davi foi um grande guerreiro. Davi conquistou o coração do povo, Davi conquistou o coração de Deus, Davi foi um grande conquistador, foi amado por Israel, ele era devoto ao Senhor, ele era um adorador por excelência, ele estendeu os territórios de Israel, ele foi um grande rei, ele reinou por 40 anos, então também teve a fase das conquistas. O que eu quero dizer aqui, queridos, viva cada uma das estações de Deus plenamente. Não subestime uma estação, nem outra estação. Cada uma delas teve um propósito na vida de Davi.
E eu creio que da mesma maneira, Deus também está cumprindo o seu propósito, não importa em qual estação você esteja vivendo. O Senhor te conhece, o Senhor está trabalhando, Ele é perfeito em tudo o que faz, ainda que você não entenda o que você esteja passando, ou que essa fase esteja difícil, talvez essa fase de perseguição, de injustiça e tanta coisa, você fala, Senhor, mas eu não aguento mais. Continua firme, Senhor, continua firme, porque Deus é perfeito em tudo que faz, amém, queridos? O quinto ponto, são 6, tá? Estamos avançando. Quinto ponto, para te ajudar a entender o propósito de Deus para a tua vida, investigue os seus talentos. Deus, Ele deu para nós dons e talentos. Talvez, se você conhecer, se conhecer, entender o que Deus te deu e valorizar o que Deus te deu, seja a tua personalidade, seja o teu jeitão, seja os dons e talentos que Deus deu a você, e você conhecer isto bem, eu acredito que tudo isso vai apontar para o teu propósito. Amém? Porque aqui acontece um pouco aquilo que eu falei anteriormente. Muitas vezes você quer ser martelo, usando aqui uma ferramenta qualquer, e Deus te chamou para ser serrote. Amém? Você tem cara de serrote, você nasceu para ser serrote, o seu barulho é de serrote, a sua aparência é de serrote, mas você acorda de manhã querendo martelar. E aí o que acontece? Frustração. Por quê? A sua vocação, a sua natureza, o seu chamado, ele está sendo desvalorizado. Então você tem que aprender a valorizar o que Deus te deu e não o que Ele não te deu. Muitas vezes tem um ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde. Às vezes você quer ser o que o outro é, ou você quer ter as ferramentas ou fazer o que o outro está fazendo, quando Deus te chamou para fazer outra coisa. E aí a vida fica um tanto confusa. Amém, queridos? Davi foi rei, assim como Saul foi rei, assim como Salomão depois de Davi também foi rei, e depois de Salomão houveram muitos outros reis em Israel. Só que cada um foi um rei diferente do outro. Todos eram reis, pensando em propósito, todos eles viveram o mesmo propósito. Mas a vocação de cada um era diferente, o chamado dentro do propósito era diferente. Então, queridos, eu creio que Deus me chamou para o ministério e chamou muitos outros homens e mulheres para o ministério também. Só que eu não posso querer fazer o que o pastor fulano de tal está fazendo. Eu não posso querer copiar o que a outra igreja está fazendo. Por quê? Porque apesar de nós estarmos vivendo o mesmo propósito, a minha vocação é única. Características, dons que Deus me deu que vão definir o meu ministério. Ou seja, a partir do momento em que eu entendo quem eu sou, eu não perco a minha personalidade, porque eu vou viver de acordo com os dons e talentos que Deus me deu. Lá na parábola dos talentos, em Mateus 25, ali diz que o homem deu 5 talentos para um, para outro deu 2 talentos, para outro deu 1 talento, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Vocês conhecem essa parábola dos talentos? O que o texto diz? Que o homem ali, né, antes de partir em viagem, o Senhor ali, ele entregou talentos, e os talentos eram diferentes, a quantidade era diferente, à medida da capacidade de cada um. Amém, queridos? Então, eu creio que Deus ele te chamou para que você viva de acordo com essa realidade. Amém? Quais são os seus dons? Você conhece os seus dons? Quais são os talentos que Deus te deu? Será que eles não estão apontando em direção àquilo que Deus tem para você, o seu propósito?
Será que você não está tentando ser martelo quando Deus te chamou para ser serrote? Ou talvez, será que você não está tentando ser ajuda aí, uma parafusadeira, quando Deus te chamou para você ser uma furadeira? Está perto, mas é diferente, né? Amém, queridos? Investigue os seus talentos. Eu creio que quando Deus me chamou para o ministério, eu tenho referências pastorais. Eu me inspiro em algumas pessoas que também estão no ministério. Mas eu preciso entender o que Deus tem para mim, dentro dos dons e talentos que Ele me deu e da minha capacidade, que é diferente da capacidade de outras pessoas. E a partir daí, então, eu viver de forma íntegra aquilo que Deus deu para mim. Porque Ele deu 5 talentos para um, deu 2 para outro, deu 1 para o outro. E cada um foi cobrado de acordo com o talento, com a capacidade que tinha. Amém? Então eu creio que Deus te chamou e que os seus dons e talentos vão apontar e vão te ajudar a se manter na jornada. E por último, para a gente encerrar, mantenha o foco no propósito. Uma vez que você entendeu o que Deus tem para você, amém? Uma vez que você tem clareza do seu chamado, a sua vocação, o desafio é manter o foco. Mergulhe de cabeça nele e esteja preparado para ignorar caminhos que não fazem sentido para você. Porque o desafio de você entender, conhecer o seu propósito, é você permanecer nele. Nós temos muitas tentações e distrações na nossa jornada, que tentam nos tirar do propósito, que tentam colocar a gente em lugares diferentes. E isso aconteceu com Davi também. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, verso 1, que é uma passagem muito interessante. Davi já era rei. Davi já estava vivendo o propósito de Deus para a sua vida como rei. Amém, queridos? Ele já era um grande rei, poderoso, guerreiro, um homem respeitado, um homem que estabeleceu um reinado maravilhoso. Diz, 2 Samuel 11, vou ler só o verso 1, depois eu faço aqui o contexto para vocês. Diz assim, olha que interessante. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar o inimigo. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Fala assim para o teu irmão, mas Davi ficou em Jerusalém. Muitas pessoas não prestam atenção nessa passagem, mas Davi ficou no lugar que não devia. O texto diz que era primavera, e nessa época, os reis eram para estar aonde? Aonde, queridos? Era a época dos reis saírem, dos reis liderarem os seus exércitos na guerra. E Davi ficou aonde? Davi mandou Joabe, seu general, e os seus oficiais e o exército para a guerra, e ele, bonitão, ficou aonde? No palácio. Amém, queridos? Você vai dizer, pô, Serginho, que legal, ele ficou no palácio, não precisou ir para a guerra. Diz o texto, se você ler a história depois, que toda a desgraça de Davi começou aí. Porque Davi escolheu estar no lugar errado. Davi, o propósito era estar no campo de guerra. Davi
foi chamado para ser rei, foi chamado para conduzir o seu exército na guerra. Era ali que ele devia estar. Mas Davi escolheu ficar no palácio. E diz o texto que ali, da visão bonitão, ele saiu nas varandas para passear. E ali então ele viu Betseba se banhando. E ele falou: nossa, que mulherão. E o cabra safado acordou. E depois vocês podem ler a história, o resto da história em casa. Mas a partir dali, Davi teve uma experiência terrível na sua vida e consequências muito graves para si e para sua própria família. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Ele estava onde não deveria estar. O propósito de Deus para Davi era estar na guerra e ele escolheu estar no palácio. Queridos, o que eu quero dizer para você, para que você não se distraia, é que muitas vezes viver o seu propósito significa estar na guerra e não no conforto do palácio. Muitas vezes viver o que Deus tem para você não vai ser algo confortável, não vai ser necessariamente algo que seja agradável. O propósito de Davi era estar em combate, estar na guerra, estar no meio daqueles homens, estar no meio da lama, da dificuldade, do perigo da morte. Davi estaria mais seguro na guerra do que no conforto do seu palácio, porque era lá que ele deveria estar. E assim muitas vezes nós também nos distraímos e nos colocamos em lugares onde ficamos vulneráveis aos ataques do diabo. Muitas vezes esses lugares são lugares confortáveis. Muitas vezes esses lugares são aqueles que são mais atraentes aos nossos olhos, ao nosso coração, e é justamente ali que a armadilha vai ser colocada. Amém, queridos? Então, se você entendeu o teu propósito, mantenha o teu foco. Se você chegou aonde você entende que Deus queria, seja na tua vida profissional, seja na tua vida ministerial, seja na tua relação, no teu casamento, seja você como pai, como mãe, nos papéis que você exerce, não saia do foco, não se distraia. Porque Davi teve uma colheita muito amarga por ter escolhido estar onde Deus não chamou ele para estar. Amém, amados? Eu espero ter contribuído com vocês. Amém? Nessa noite, que vocês possam... Eu oro para que o Espírito Santo de Deus conduza vocês nessa jornada por descobrir o seu propósito. Afinal, por que eu existo? Afinal, por que eu nasci nessa geração? Afinal, por que eu nasci neste país? Por que eu sou brasileiro? Já parou para pensar nisso? Né? Por que eu estou hoje em Florianópolis? Numa esquina, eu sempre brinco, né? O que você está fazendo na Auroreal com o Jardim dos Eucaliptos? Há um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo te revele isso. Eu oro para que você viva uma vida que glorifique a Deus. Eu oro para que você viva uma vida cheia de significado, uma vida cheia de propósito, um lugar onde você experimenta a vida plena, a vida abundante, onde você seja você mesmo. Amém? Um lugar onde você possa se movimentar, trabalhar enquanto Deus trabalha em você. Um lugar onde você viva todas as estações da sua vida, não importa se é uma estação quente ou fria, se é uma estação mais difícil ou mais fácil, que você viva tudo que Deus tem para a tua vida. Amém? Que você viva segundo os seus dons e talentos. Amém? Que você possa usar Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Um dia eu estava precisando apertar um parafuso e eu procurei para ver se eu tinha um alicate ou uma chave de boca. E eu não tinha. Aí eu tive a grande ideia, pensei assim, vou pegar o alicate de cutícula da minha mulher. Já faz tempo, né, amada? Você me perdoa.
E eu fui, afinal, é um alicate. O que aconteceu? Eu quebrei o alicate. Como a minha mulher me ama, né, amadinho? Ela tem muita paciência comigo, né? Foi só uma vez, né? Então não se repetiu. Já fica a dica para vocês, homens, amém? Alicate de cutícula, o nome já diz que é para cutículas, amém? Só serve para isso, né? Não vai funcionar para você fazer outro tipo de coisa, amém? Então viva segundo as ferramentas que Deus te deu, amém? E não tenta inventar moda, porque não vai dar certo. E mantenha o seu foco. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite. Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar fazendo outras coisas, mas você escolheu estar aqui. Isso mostra que você está focado, isso mostra que você deseja conhecer mais sobre Deus, que você deseja fazer parte de uma comunidade, compartilhar a tua vida. Então mantenha o foco, amém, queridos? Em nome de Jesus, não deixe que nada te atrapalhe, não deixe que nada te distraia, amém? Vamos andar junto, porque juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes, e juntos nós vamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os teus olhos.